Nós somos pregadores. Se nós vamos às igrejas para dar pulinho e levar o povo a uma emoção, ou de repente a um êxtase generalizado, onde as pessoas nem sabem mais o que estão fazendo, mas às vezes fazem até por imitação, aí não funciona. Nós temos de ter entendimento de Deus e mesmo ter entendimento do que realmente a fé representa para nós. Quando eu falei sobre Abraão tempos atrás, não faz tanto tempo assim na verdade, eu falei realmente que não é fácil você sair do meio da sua casa, onde você já tem tudo, da sua parentela, onde você já tem tudo arrumado. Não é fácil você de repente ter essa disposição, não, eu vou obedecer, porque é Deus. Mas você vai mudar de vida, você vai mudar de família, você vai mudar de estado, você vai mudar de repente costumes, eu vou obedecer. Mesmo diante da promessa, teve de esperar, e a gente não gosta de esperar. Já perceberam que a gente não gosta de esperar? Quem já percebeu isso? A gente chega no banco, tem duas pessoas na frente da gente, já começa. Vou chamar o Procon, né? Não é verdade? Fila do INSS, então só Deus para ter misericórdia. Quer tirar foto do rosto da desgraça? Vai na fila do INSS. É o rosto da desgraça. Você não vê um sorriso. E se você passar lá e fizer algo meio engraçado para o seu lado, que eles não gostarem, pode correr, porque vão te pegar. Ninguém gosta de esperar. A gente não gosta de esperar. De repente, Abraão nos mostrou que não é que esperar é preciso, mas esperar às vezes acontece. Não são todas as ocasiões, mas esperar acontece. E Abraão também mostrou para nós a disposição de se... Não é, a palavra certa não é se desvencilhar, não é essa a palavra, mas não estar apegado a coisas, não estar apegado a nada. E se for preciso sacrificar, tem que ter essa disposição para sacrificar. Mas de repente, meus irmãos, como eu disse, não vamos esgotar. A gente vai parar aqui em São Lucas, capítulo 5. Se vocês verificarem, nós temos também São Mateus, né? Que a Bíblia Sagrada fala em São Mateus. Se não me engano, São Mateus é no capítulo 8. E temos também São Marcos já no capítulo 1. Nós temos a história quando Jesus foi até a casa de Pedro. E se a gente for olhar tanto São Marcos como São Mateus, a gente vai ver que de alguma forma Jesus já tinha falado com Pedro e falado com algumas pessoas mais: olha, vou usar vocês como discípulos. Mas como eu estou no texto de São Lucas e dos evangelhos, eu gosto muito de São Lucas, até mesmo pela, não vou dizer a lucidez, mas pela facilidade de se entender o texto dele. Eu vou me aproveitar do capítulo 5 e vou entender hoje, pelo menos, e eu estou bíblico nesse momento, não estou de forma alguma desvirtuando a palavra de Deus, mas eu vou entender que Pedro entendeu realmente o seu chamado do capítulo 5 de São Lucas para frente. Porque até então, nós vemos que Jesus esteve na casa de Pedro, nós vemos que Jesus estava curando por ali, né? Fazendo um milagre aqui, outro milagre ali. De repente, Jesus falou: Pedro, está por aí? Acho que eu vou na sua casa. E Pedro: não, vamos lá. Chegou lá, Jesus curou a sogra de Pedro, né? E tem pessoas que exageram quando falam sobre isso. Toda sogra é gente boa. Eu já sou sogro também. Então não vem falar para mim historinha de sogra e sogro não, porque eu sou sogro já. Tem jovem que chega para mim: Larival, eu quero ficar de sogro. Já sou sogro, hein? E Jesus foi lá, a sogra de Pedro tá boa? Não, tá meio ruim. Parecia que ela estava com uma enfermidade, sei lá, um tipo de uma bactéria, alguma coisa, estava enferma. Jesus foi lá, curou ela, trabalhou direitinho. A Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, dentro do capítulo 4, do versículo 37 para frente, que a Bíblia fala que ali ela tinha febre, de repente estava em estado de uma gripe, coisa assim, já com um processo de infecção, até diria. De repente foi lá, repreendeu a febre, ela começou a servir e tal. E a Bíblia Sagrada fala que as pessoas foram se aglomerando ali na casa de Pedro. E a Bíblia Sagrada fala no versículo 40 do capítulo 4 que enfermos vinham, endemoniados vinham, e Jesus ia curando ali. Curava um, curava outro, demônio saía daqui. E
De repente algum demônio saía e queria gritar no versículo 41: tu és o Cristo. Cala a boca, não precisa de propaganda sua, fica quieto. Não precisa usar o diabo para dizer que eu sou Deus. É isso que Jesus estava falando, não é? E ia saindo tudo. E a Bíblia Sagrada fala que foi indo, e até que chegou um certo momento que Pedro chamou os seus companheiros. Então aqui vai começar a nossa questão, a continuação da questão da fé. É através da fé, meus irmãos, que nós somos salvos. É através da fé, meus irmãos, que nós recebemos de Deus coisas que nós não imaginamos. Você vai dizer, mas eu oro e jejuo. Se você fizer oração e jejum sem fé, perda de tempo. Se você orar e jejuar sem fé alguma, na verdade, vamos fazer diferente. Não é uma oração, você está fazendo uma reza. E o jejum não é um jejum, você está fazendo regime, tá bom? Porque sem fé, jejum é regime. Sem fé, a oração é balbuceio de palavras. São palavras lançadas ao vento. Às vezes tem pessoas que riem quando eu digo que tem gente que não tem compromisso nenhum quando ora, porque não tem fé. O compromisso das pessoas de repente é preencher um determinado espaço de tempo que tem, do período considerado período de oração, para período de louvor, para depois período da palavra, para depois período da unção com azeite, para depois período da oração da fé. Bom, são 5 minutos, a pessoa já começa naquele ânimo, né? Senhor. E dá uma coceira, né? Não é oração. Não existe aquela certeza de que você está conectado, sabe? Não existe aquela certeza de que não, Deus está me ouvindo. Deus está me ouvindo. Quanta gente a orar, está orando, Senhor, meu Deus, você vai para minha filha, não mexe aí não, que você faz negócio. Aleluia, se toca o telefone, né? Meu Deus, Senhor, como é que pode? Falta fé nessa oração. Vocês acreditam que eu estava numa reunião de obreiros agora, há umas 3 semanas? Vocês acreditam que no meio de um estudo bíblico o telefone tocou e o irmão atendeu o telefone? Alô? Parei, olhei. Continuei olhando, irmão. Não é possível uma coisa dessa. Esse está compenetrado no que está fazendo, hein? Não tem fé, não se acredita quando se está ensinando ou pregando que é Deus quem está falando, e às vezes quando se está orando não se acredita que Deus está ouvindo. Sem fé, meus irmãos, é impossível agradar a Deus. Por isso que eu sempre estou falando, volto de novo ao assunto, a questão da fé. Se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Se você não tem fé, é complicado. A Bíblia Sagrada fala que aquele que não tem fé, esse é semelhante à onda do mar. E Pedro, meus irmãos, já no versículo 40, entre o versículo 41 e 42, eu vou criar aqui uma situação, porque eu entendo que eu posso fazer isso. Foi o momento que Pedro chamou os seus companheiros e disse: gente, nós vamos pescar mais tarde, hein? Eles eram pescadores. Nós vamos pescar. Não está escrito na Bíblia, eu estou criando a situação. Não necessariamente que tenha sido assim, mas foi parecido, com certeza. E eu tenho também certeza, meus irmãos, que de alguma forma, mesmo que Pedro não tenha falado, talvez alguém cutucou, mas nós vamos pescar, olha aí, está aí na casa, está em casa. Jesus está aí, lembra que ele falou que era para a gente seguir ele, não sei o que e tal. Ele está aí, então como é que faz? Vai deixar ele aí sozinho em casa, curando todo mundo aí sozinho? Ele vai ficar só expulsando demônio sozinho, não vai ter ninguém para segurar, não sei o que, né? Que a gente, não, mas nós temos que pescar. Será que ninguém teve de repente a feliz ideia de falar, vamos convidar ele para ir pescar com a gente, né? Ou de repente alguém teve a ideia, falou, escuta, nós vamos pescar, o senhor quer ir pescar com a gente, que a gente vive da pesca, né, e tal. Ele falou, não, eu não vou pescar não, vou fazer mais uns milagres aí e tal, umas maravilhas, mas vocês podem ir. De qualquer forma, meus irmãos, nós entendemos que Jesus ficou por ali. E enquanto Jesus ficava por ali,
Estava lá Pedro e os seus colegas, e põe a rede. Quem é pescador sabe como é que é o negócio de rede, né? Porque tem rede, tem tarrafa, tem espinhel, mas aqui nós estamos falando do lago de Genezaré, e eles não estavam pescando no lago, eles saíam do lago, que era tipo um canal, e iam para o mar. E vocês sabem que colocar a rede, tirar a rede é difícil. Às vezes você pega enrosco, às vezes pega sujeira, às vezes... E a Bíblia Sagrada fala que eles passaram a noite toda. Ou também existe o processo, como se coloca-se a rede ali, só se recolhe depois. Tá bom? De qualquer forma é um trabalho cansativo, ainda mais à noite. E enquanto eles pescavam, Jesus curou um pouquinho ali, creio que foi, orou um pouquinho até que chegou o dia. E já clareado o dia, Jesus foi para o deserto e a multidão atrás dele. Aí, meus irmãos, de repente, a Bíblia Sagrada fala, capítulo 5 já, que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, digam comigo, ouvir a palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Quem gosta de Deus ouve a palavra de Deus. Quem quer crescer espiritualmente valoriza a palavra de Deus. Não estou querendo dizer que o culto é pregação desde que comer, não. O culto tem a sua liturgia, tem a sua forma de ser, não é? Ó, até a pomba está ouvindo a palavra ali, ó. Se está entendendo, eu não sei, mas que está ouvindo, está. Está vendo? De repente, meus irmãos, Jesus sozinho, porque os discípulos que deveriam estar com ele, de repente foram pescar, e a multidão começa comprimida aqui, comprimida ali. As pessoas queriam ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada fala que de repente Jesus observou uns barcos ali, não é? As pessoas já lavando a rede. É Pedro e os seus colegas. E no versículo 3, Jesus entrou num dos barcos, que era justamente o de Pedro, e falou para ele: olha, se afasta um pouquinho da terra, porque tem muita gente me apertando já aqui, eu não consigo falar. Se você se apartar um pouquinho, aí o que acontece? Ninguém vai querer entrar dentro da água. Eu fico aqui dentro do barco, faço o meu discurso. Aqui nós vemos, meus irmãos, coisas que de repente nós, não sei se questionaríamos, coisas que nós de repente, não sei se apelaríamos para a consciência de outras pessoas. Às vezes nós achamos demasiado quando de repente a igreja marca uma campanha de oração de 2 horas de oração por dia, por exemplo. Pessoas falam: mas será que essas pessoas não entendem que eu trabalho o dia inteiro e estou cansado? Eu estou cansado de ouvir isso. Você ouvinte que está me ouvindo em casa, e não vou pedir desculpas para você não. Eu trabalhei o dia inteiro, irmão Lorival. Você acha que eu vou para o culto? Eu vou aqui em casa, ser o crente almofadinha. Estou comendo um arroz com macarrão e ouvindo a transmissão, até rima. Tá bom, não é que estou dizendo que está ruim, mas de repente você poderia ter estado aqui. Mas eu estou cansado. E você acha que Pedro não estava cansado? Porque tem pessoas que pensam que bênçãos de Deus são por acaso. Tem pessoas que pensam que bênçãos de Deus acontecem só porque nós falamos que temos fé. Não, eu tenho fé. Ora, a Bíblia Sagrada é clara: só dizer que tem fé não resolve. É preciso mostrar ação, obras. É preciso provar de alguma forma que você tem fé, porque a fé sem obras, ela é um cadáver, é morta. E por causa disso, muita gente, não entendendo a questão da fé, fala que tem fé, diz que tem fé, mas não recebe nada, porque na verdade essas pessoas não têm a fé da forma que se entende biblicamente que se deve ter essa fé que cria ou que faz acontecer salvação, milagres, maravilhas e coisas assim. Pedro poderia dizer, quer dizer que o senhor ficou lá em casa, minha sogra lá servindo o senhor lá, barriguinha cheia, e nós aqui, põe rede, tira a rede, enrola a rede, limpa a rede, rema. Não tinha motor a barco, não tinha motor no barco, e a gente aqui já limpando a rede. Tenha consciência, Senhor Jesus, tenha consciência. Eu estou cansado. Meus olhos já nem param mais abertos. Mas não foi isso que Pedro fez. Ele não questionou. Dá para dar sem problema nenhum.
A Bíblia Sagrada fala que então ele se assentou e o barco de Pedro se afastou um pouquinho. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus continuou ensinando de dentro do barco o povo que ali estava. Agora vejam vocês o versículo 5, que é o versículo que eu li e que nós vamos mais usar. No versículo 4, perdão, antes do versículo 4, olha. E quando acabou de falar, ou seja, fez o seu discurso, fez o seu ensinamento, ele disse para Pedro: agora faz o seguinte, você vai de novo para o alto mar pescar mais um pouquinho. Foi o que Jesus falou. Agora, meus irmãos, é nesse exato momento que eu faço questão de dizer a vocês, por isso que eu citei para vocês São Marcos, por isso que eu citei São Mateus, quando se fala da mesma história, porque em São Mateus e em São Marcos eu tenho a sensação que Pedro conhecia um pouquinho mais as atividades espirituais e as operações que Jesus fazia. Mas se nós olharmos em São Lucas, nós vemos que de repente Pedro passa a ver mais o que Deus faz, quando Jesus vai até a casa dele e cura a sogra dele, e tendo de repente, isso não é algo que possa se provar, eu diria, mas tendo de repente muitos dos sinais e maravilhas acontecidos quando Pedro já tinha saído para pescar com seus amigos. E quando as pessoas no outro dia se aproximavam dele, que ele também curava e também ensinava, Pedro não estava lá. Jesus o encontrou onde? Limpando as redes. Quer dizer, eu entendo que a experiência de Pedro, que o conhecimento de Pedro a respeito de Jesus, ele estava começando a se desenvolver. Estava havendo um desenvolvimento de conhecimento. Então, meus irmãos, já no versículo 5, respondendo Simão, disse: mestre, a noite inteira já fiz nada, mas eu vou fazer, porque o Senhor está mandando. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que Pedro, de alguma forma, ele estava no processo de conhecimento. Não existe fé sem conhecimento. Fé, meus irmãos, nesse quesito é igual o amor. Não existe amor sem conhecimento. Não existe fé sem conhecimento. Não existe. Eu não posso acreditar naquilo que eu não conheço. Tá vendo? É por isso que é preciso. Por que Jesus ensinava? Por que Jesus pregava? Por que Jesus fazia palestras enormes? Ele se apresentava a si mesmo. Ele se fazia conhecer no meio do povo. E depois fazia assim maravilhas e sinais. Muitas pessoas, meus irmãos, é claro que não tinham naquele exato momento a fé que nós chamaríamos de a fé, que chamam, pelo menos a teologia chama de a fé salvífica, mas tinham de repente a fé momentânea para receber algo, porque eram convencidas pela palavra. Mas a fé verdadeira que desenvolve, ou seja, que permite a salvação da pessoa, ela exige o conhecimento. Conhece a história do amor, não é verdade? O rapaz olha para a moça olha para o rapaz. Puxa. 2 dias depois já querem se casar. Não é o amor da minha vida, mas não vai aparecer outra. E a moça a mesma coisa. Não vai aparecer outro. Meu Deus, mas quero me casar já. Eu estou apaixonado terrivelmente. E manda cartinha. Em 2 dias, pelo amor de Deus, consegue encher a caixa da UOL com 45 mega superbytes de e-mail. Te amo. Mas não ama porque não conhece. Essa pessoa está tendo uma explosão de paixão. Não se ama sem conhecer. Porque quando se conhece uma pessoa, você conhece as virtudes, você conhece o defeito, você sabe quando a pessoa fica brava, você sabe quando a pessoa não está brava, você sabe no que a pessoa é boa, no que a pessoa é péssima, você sabe se é uma boa pessoa, se é uma pessoa ruim, você sabe que de repente você não pode fazer isso porque você vai levar um coice, e vice-versa. Aí você vai pesar tudo na balança e vai dizer: não, eu amo do jeito que ela é, ou eu amo do jeito que ele é.
Depois que se conhece, se pode dizer que ama, mas enquanto não se conhece, não diga que ama, porque não é verdade. Fé sem conhecimento é a mesma coisa, meus irmãos. Não se pode dizer que acredita numa coisa que você não conhece. Você acredita em assombração? Tem muita gente que diz, eu acredito, por quê? Você conhece uma assombração? Sabe reconhecer uma? Se você vira uma assombração na rua, você sabe? Enfim, não dá para acreditar naquilo que você não conhece. Nós vemos o versículo 5 que, primeiramente, a questão do se o Senhor está mandando, ou seja, poxa, estou começando a conhecer esse rapaz. Esse camarada é o Messias. Se fosse de repente você, sem ter nenhum pingo de conhecimento de Jesus, e Jesus chegasse para você, você cansado, você exaurido por uma noite toda de trabalho, olha, dá para emprestar o barco? Faça-me o favor, já não emprestaria o barco. E se falasse ainda, dá para voltar para o alto mar para pescar de novo? Camarada carpinteiro querendo entender mais do que eu, que sou pescador. Você já pescou alguma vez na vida? Não. Nós somos assim, meus irmãos. Nós somos assim. Não pense que você não é assim, porque você é assim. Às vezes existem coisas que nós achamos que nós somos especialistas. Às vezes existem coisas que nós achamos que nós temos uma expertise, que ninguém pode nos orientar de forma diferente. Quando na realidade, de repente, até mesmo Deus fala de uma forma que nós entendemos. Está falando comigo, e é a respeito do assunto que eu sou especialista. Mas às vezes nós deixamos de fazer, porque nós às vezes entendemos que não. Eu tenho a especialidade nisso aqui. Não acredito que Deus ou que Jesus saiba mais do que eu nesse assunto. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele estava começando a conhecer. Ele estava começando a conhecer aquele que fazia milagres, que tinha uma palavra que a Bíblia fala que não era uma palavra qualquer, mas era uma palavra com poder e autoridade. Eu não sei o tom que Jesus usou para falar com Pedro, mas eu tenho certeza que Jesus não se levantou no barco. Agora, Pedro, ou tu volta para alto mar para lançar a rede de novo, ou eu vou te exterminar com fogo que vai cair do céu. Ele não fez isso. Ele disse: volta para o alto mar, lança sua rede. E o conhecimento, eu só posso, meus irmãos, me aproveitar de coisas que eu conheço. Recentemente, o irmão Levi, que deve estar ouvindo em casa, trabalha no Walmart, ligou, passou e-mail: olha, vai ter uma oferta de tal, vem aproveitar a oferta. Ora, se eu não sei da oferta, eu não posso me aproveitar dela. Se eu não conheço algo de bom que está acontecendo, eu não vou usufruir daquilo. Se eu não sei que é ruim isso, aquilo, eu vou acabar experimentando por não ter o conhecimento. Não existe fé sem conhecimento daquilo que você diz acreditar. É a nossa primeira parte aqui hoje. Pedro estava desenvolvendo conhecimento. A segunda parte, meus irmãos, é o que nós chamamos crença, ou seja, acreditar, pelo menos o mínimo. Primeiro a objeção, porque eu acredito que a fé nos permite, às vezes, meus irmãos, criarmos uma situação de objeção para que depois a confrontemos com a realidade que nós estamos vivendo. Pedro, ele teve uma objeção momentânea. Sim, Pedro. A gente sempre, quando fala de Deus, a gente quer pôr eco na voz, né? Quer engrossar a voz. De repente Deus fala tão mais diferente, mas a gente quer sempre: Pedro, né? Pedro, volta para o alto mar, Pedro. Pedro, a princípio, meus irmãos, ele teve uma objeção. Ele respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda. Mas aí ele expressa a sua crença, ele acredita. Nós, não é verdade? Às vezes podemos, puxa, mas tem tanta coisa que a gente põe objeção. Tem tanta coisa espiritual que de alguma forma nós queremos tratar de uma forma natural e não conseguiremos jamais, porque são coisas espirituais. Tem tanta coisa, meus irmãos, que para servir a Deus nós temos de fazer, e para o homem natural não tem sentido nenhum.
buscar um sentido para coisas que são espirituais se você é uma pessoa natural. Se você não é uma pessoa espiritual, não tente buscar explicações, porque não tem explicações. São coisas, meus irmãos, que resultam naquilo que estamos falando hoje. Resultam na palavra gostosa, maravilhosa, pequenininha, mas grande: fé. Quer receber de Deus muita coisa, muito mais do que você imagina. E olha, meus irmãos, sem exagero, coisas que você não pode definir. Não estou tentando aqui hoje dizer algo para vocês se alegrarem, porque estamos em dezembro, é mês de 13º, e não sei. Não estou tentando agradar nenhum de vocês. Eu estou simplesmente sendo bíblico. Se vocês querem receber de Deus coisas grandes que vocês não podem nem contar, tem de ter fé. Tem de ter fé. Tem de conhecer, busca conhecer a Deus, busca aproximar-te de Deus pelo conhecimento de Deus, pela sua palavra. Busca conhecer o Senhor e tenha fé, mesmo que às vezes você tenha objeções. Tem tantas objeções, tem tanta coisa, meus irmãos, que nós podemos falar, mas tá bom, pela fé vou fazer. Eu não quero aqui sair citando, meus irmãos, coisas que seriam ou doutrinárias, ou coisas que seriam, enfim, próprias da igreja, relacionadas aos bons e bíblicos costumes. Não é questão disso. Eu só quero dizer a vocês que, meus irmãos, coisas concernentes à fé, em muitas ocasiões, contrariam a razão do sentimento natural do homem. Existem coisas que contrariam a sua vontade. É por isso que às vezes você tem que negar-se para servir. Se você não tiver fé, você jamais vai negar a si mesmo para servir o Senhor. Se você não tiver fé, você jamais vai negar as coisas que você gosta, coisas que você aprecia, de repente que contrariam a palavra de Deus para servir o Senhor. Mas são coisas relacionadas à fé, que move a mão de Deus na sua direção. Quantas vezes a gente ouve famosos: o que é que tem isso? O que é que tem aquilo? Mas por que não? Você até pode. Pedro, ele não foi hipócrita. Ele falou na face de Jesus: mestre, eu já trabalhei a noite inteira. Nada. Mas nem uma piabinha para fritar e comer com farofa. Nada. Tá feio. Se eu for comer lá em casa hoje, tá difícil. Aleluia. Mas esse mais mostrou a diferença. Pedro decidiu, apesar de já ter feito tudo que Jesus falou, ele decidiu através da crença, através do acreditar: vou fazer de novo se o Senhor está mandando. Porque quando Jesus manda é diferente. Porque quando Jesus manda e nós fazemos com um sentimento pelo menos de crença. É diferente de fazer de uma forma sem crença alguma. Podemos contestar? Sim, podemos contestar, desde que façamos. Porque isso vai declarar que pelo menos nós temos aquela centelha que está acesa. Nós temos pelo menos a crença, nós acreditamos. Mas não é só isso. Ainda no versículo 5, nós vemos aqui o compromisso. Nós trabalhamos a noite toda. Mas já que o Senhor manda, nós vamos fazer o que o Senhor manda. Ele já tinha feito? Não. Quem entende que Jesus foi com Pedro e os outros até o alto mar lançar a rede? Eu entendo que não. Eu entendo que Jesus falou para ele: vai para o alto mar e me deixa por aqui, você vai lá pescar, depois você volta. Pedro poderia ter chamado os outros discípulos: vem cá. Para agradar ele eu falei que a gente vai, mas eu já estou morto de sono. Poderia ou não poderia? Pedro poderia ter chamado os colegas e falado: mas não é possível, esse camarada está achando que nós somos bobos, né? Porque isso aí a gente faz todo dia. A gente fala que vai, a gente dá uma remadinha ali, quando a gente vê que ele sumiu para lá, a gente volta e fala que foi, não sei o que. Meus irmãos, fé sem compromisso não é nada. Ou veja, tem de entender, tem de acreditar,
e tem de ter compromisso, porque o que fez aqui agora Pedro foi compromissar-se com a ordem, compromissar-se com a ordenança nesse momento, que era para o próprio bem-estar dele. Eu vou, já que o Senhor manda, eu vou me empenhar para fazer aquilo que o Senhor está mandando, eu lançarei a rede sim. Eu vou fazer o que o Senhor seja. Ou seja, Pedro tomou uma decisão, e a decisão de Pedro foi um ato da sua própria vontade, ou seja, de minha própria espontânea vontade, porque o Senhor está mandando, eu irei. Eu vou firmar com o Senhor aqui um compromisso de ir e fazer o que o Senhor está mandando, embora eu já tenha feito. Olha, meus irmãos, compromisso. Talvez você já fez tanta coisa antes, em relação a tantas coisas que te fazem doer na vida, que te trazem dor na sua vida, mas você fez às vezes sem entendimento, sem acreditar, sem compromisso nenhum. De repente você ouve de Jesus: faça isso aqui. Vamos orar a Deus, vamos orar, que eu já rezei a noite inteira, essa aí é a hora. Eu estou dizendo diferente. Eu estou falando agora com fé. A minha esposa me plagiou, meus irmãos. Me plagiou. Eu preguei uma mensagem, toque diferente, ela fez um hino em cima e não quer me pagar direito autoral. Tá até no próximo CD, vou até cantar um pouquinho para vocês. Foi um toque diferente, com fé. Foi um toque diferente, com fé. Foi o toque da vida. Foi o toque. Tá bom, senão depois vocês não vão comprar o CD. Quantas pessoas haviam tocado em Jesus naquele dia que a mulher enferma com o fluxo sanguíneo encostou nele? Quantas? Quantas pessoas? A Bíblia fala que as pessoas oprimiam ele, tocavam nele, esbarravam nele, trombavam nele, e oprimiam e batiam e tal, mas de repente uma coisa diferente aconteceu. É o diferente, é o toque com fé, é a atitude que você tem praticado há muitos anos sem fé. A partir de hoje você começar a praticá-la com fé, compromissado com a ordenança e com o mandamento, com o entendimento e com crença, acreditando. Compromisso. Se você conclui que você ouve uma verdade, qual é o próximo passo que você dá? É empenhar-se para que aquela verdade, de repente, você usufrua daquilo. Se você conclui, eu às vezes vou pregar em algumas cidades e nem sempre a cidade pega, por exemplo, o GPS. Eu estou dirigindo meu carro, eu sou obrigado a parar perto de uma pessoa e falar: por favor, você sabe onde é a rua fulano de tal? A pessoa fala: senhor, vira à esquerda, à direita, tal. Quando eu concluo que a pessoa realmente tem o poder da informação e me está informando corretamente, eu vou seguir aquelas coordenadas. É isso. Compromissou-se uma vez que ele entendeu: não, o que Jesus está falando é verdade. Então, se ele está falando é a verdade, eu vou seguir a instrução da verdade, porque essa instrução vai me levar a ter lucro com isso, vai me levar a alcançar os meus objetivos. Quantas pessoas dizem que são compromissadas e Deus fala: este é o caminho, andar nele. A pessoa fala: você, como é que é? Você anda no caminho porque, enfim, eu gosto, tal, até acredito que é, mas não andam no caminho, não estão compromissadas com o que estão ouvindo. Está vendo por que você às vezes não recebe tanta coisa? Está vendo por que aquele carocinho do tamanho de um carocinho de arroz não sai do seu corpo? Mas nem esse carocinho sai, quanto mais o tumor. E não é só questão da cura. Está vendo por que você vem à igreja, mas não tem nunca, não é nem a sensação, mas a certeza de que o seu nome não está escrito no livro da vida? Porque falta-lhe a fé. A salvação é pela fé. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a pregação da palavra. É assim que vem a fé, não é verdade? Por isso que, e meus irmãos, agora nós vemos a questão da ação. Pela sua palavra, eu lançarei a palavra, a rede, já que o Senhor está mandando, eu vou pôr de novo a rede, vou fazer alto do mar, vou ter que remar tudo de novo. E no versículo 6,
E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes, ou rompia-se-lhes a rede. Essa é a ação, esse é o trabalho, essa é a obra. Isso é o que você faz quando diz que tem fé. Quem diz que tem fé? A obra, meus irmãos, ela vem de várias formas, mas quem diz que tem fé tem que produzir, tem que agir, e aí sim colher frutos que também podem ser consideradas obras ou produtos da fé. Mas quem diz que acredita em alguma coisa tem que viver debaixo daquela crença que diz acreditar. Pedro então foi onde Jesus mandou, e a Bíblia Sagrada fala que ele seguiu o raciocínio do seu compromisso. Bom, Jesus disse para ir em alto mar, que lá em alto mar eu lançasse a rede de novo. Será que ele vai me fazer passar? Não, Pedro foi para alto mar, e certamente Pedro dizia: gente, viram que ele estava lá em casa ontem? Sim, vocês viram tanta gente curada? Sim, pois é, curou a minha sogra também, pois é, lamentável, mas curou. Então, você viu que os demônios saíram sim, ele mandou lançar a rede de novo. Vamos lá, porque a gente vai pescar e não vai ser pouco não. Vamos lá, porque vai funcionar. Se ele fez tanto milagre, tanta maravilha, se a palavra que ele pregou, eu acreditei, então eu vou seguir o raciocínio que me leva, ou seja, a lógica do que eu estou entendendo, ou seja, está mandando eu fazer, eu vou fazer. Ele produziu a ação, ele foi e fez o que Jesus mandou, a ação. Quando as nossas ações contrariam o nosso entendimento, quando você diz que entende uma coisa, quando você diz que acredita numa coisa, mas faz tudo o contrário, você está navegando em águas contrárias à lógica. É ilógico você dizer que crê e não seguir o raciocínio da sua crença. Isso é falta de fé. Agora, quando você diz que crê, você até questiona como Pedro questionou, mas quando você diz que crê, você obedece porque isso é lógico. Você age porque isso é lógico. Se o Senhor fala para você, essa vida está errada, você deixa a vida errada. Recentemente nós tivemos, meus irmãos, o caso do jogador de futebol Sócrates, que se formou em medicina e exatamente em hepatologia, a ciência que estuda as coisas do fígado e essas coisas. E teve um problema grave de cirrose. Uma pessoa estuda, não sei se fez residência, sei lá, acho que fez, sei lá. A pessoa estuda e sabe tudo sobre o fígado. A pessoa tem certeza que a ciência que ela estudou é a ciência correta e o álcool vai fazer mal para o seu fígado. E continua tomando álcool. O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa está desafiando a lógica. Essa pessoa conhece a verdade, sabe que vai fazer mal, mas infelizmente não consegue viver sem fazer o que é errado. Desafia a lógica, desafia aquilo que entendeu, aquilo que pôde comprovar cientificamente. Espiritualmente não é diferente. Você sabe que Jesus é bom, você sabe que Jesus cura, você sabe que Jesus transforma, você sabe que Jesus está aqui. Quer ver? Olha, sempre sai aleluia quando a gente fala isso, não é verdade? Mas de repente tem coisas na sua vida que faltam a ação, falta você seguir o raciocínio do seu compromisso, falta de repente você fazer aquilo que você entende que é a verdade, aquilo que você entende aquilo que você acredita. Falta você concluir tudo aquilo que você entendeu, concluir que a verdade tem que ser, ou seja, obedecida e não contrariada. Porque quando você faz isso, você vai depois de trabalhar a noite toda, ou você vai depois de dar tanta cabeçada na vida, fazer as mesmas coisas, mas de uma forma diferente, porque agora vai fazer com fé, e você vai colher os frutos da sua fé. Você vai colher os frutos da sua crença, você vai colher os frutos da sua obediência, você vai colher os frutos do seu compromisso com Deus. Agora, se não for assim, a sua vida nem vai ser uma vida, você vai devagar pela vida.
Devagar, que eu digo, não é a questão de pressa ou devagar. Você vai estar dando cabeçada aqui, dando cabeçada ali, e vão te chamar de cabeção para o resto da vida. Ah, irmão Lorival, nada dá certo para mim, eu sou crente. Me desculpe, você não está tendo entendimento. Agora vai doer. Ah, irmão Lorival, eu sou crente, está tudo errado na minha vida. Ter tribulação, passar luta, passar perseguição é bíblico. Mas dizer que a minha vida está tudo errado sendo crente, vai me desculpar, mas crente que é crente, a vida dele não está tudo errado não. Mesma tribulação está certo. Mesma luta está certo. Mas ele tem convicção, ele tem compromisso, ele vai se empenhar, ele tem uma crença, ele tem entendimento, ele está agindo e sabe que vai acontecer a recompensa que vem de Deus. Sabe que Deus vai agir no momento certo. Não vai desistir nunca. Aleluia. Não adianta, meus irmãos, contrariar lógicas. Não adianta ter entendimento e não seguir os caminhos do entendimento, do raciocínio que é perfeito. Quando esses homens lançaram a rede que não parava mais de sair peixe, meus irmãos, que coisa, hein? Acho que quando começaram a tirar a rede, começaram a puxar que já... Quem é pescador sabe. Pedro, eu acho que enroscou. Quem é pescador sabe, né? Está enroscado. Cuidado então para não rasgar a rede, hein? Tá bom, a gente vai devagarinho. Pedro, nunca o quê? Isso é peixe ou o que é isso? É peixe, rapaz. Põe logo isso aí para dentro do barco. E começa, pega um peixe, pega outro peixe, pega outro peixe. E meus irmãos, olha, é peixe que não para mais. E aí a rede começa. Vai aguentar a rede ou não vai? Vai ou não vai? Vai, aguentou, a rede aguentou. E os peixes foram trazidos, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Mas, meus irmãos, o resultado, nós vemos, meus irmãos, que a ação traz resultados. O resultado não foram só os peixes, porque tem pessoas que ficam batelando esse negócio. Você viu o peixe, o tamanho do peixe? Tinha um peixe com a cabeça desse tamanho. Para com esse negócio de peixe. O peixe foi o mínimo. Tem muita gente que vem à igreja só pensando em peixe. Tem muita gente que vem à igreja só pensando em pão. Tem muita gente que vem à igreja só pensando em bens materiais. Isso faz parte. Digam comigo, faz parte. Não é que Deus não dá isso. Deus dá isso. Deus dá para você o que você precisa e com abundância. Mas vejam vocês o resultado. Eu quero que vocês meditem nisso. No versículo 6 e 7, por favor. E fazendo assim colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros. Vocês acharam que estava exagerando, né? Ei! Aqui, ó, muito peixe aqui. Não, vocês que vêm para cá que tem muito. Era peixe que não aguentava mais a rede, não é? Fizeram sinal aos companheiros, venham aqui. E foram encher os dois barcos de tal maneira que quase iam a pique. Ou seja, o barco estava devagar aí. Rema devagar, se tombar um pouquinho vai afundar de tanto peixe que tem. Mas o barco não ia afundar também não, porque Jesus não ia encher o barco de peixe e afundar os peixes de novo, não é verdade? Só faltava essa, né? E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, versículo 8, agora nós vemos o resultado de quando você busca Deus na sua integralidade. Não busca só os bens de Deus, mas busca o bem que Deus representa para você. Que tem pessoas que só buscam coisas para se enriquecer, são pessoas que têm aquela fé, tipo, vai ao médico, o médico fala, é câncer, eu creio, vem à igreja para ser curado, é curado, mas depois acabou o compromisso. Esse é o peixe. Jesus faz isso, faz, Deus faz isso, faz. Mas eu quero que vocês vejam o que aconteceu com Pedro no versículo 8. E vendo Pedro o que estava acontecendo, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos o resultado da obediência, do entendimento, do conhecimento, da crença, da ação, do compromisso, os peixes. Depois nós vemos aqui a revelação profunda do que realmente Jesus Cristo significava.
não é só o peixe. A fé nos faz ter a revelação mais profunda do que realmente Jesus significa. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Pedro viu, foi a ele revelado que Jesus realmente significava Senhor. Senhor. Mas não foi só isso, reconheceu Jesus como Senhor. E nós o reconhecemos hoje como Senhor, como Salvador das nossas vidas, mas também como nosso grande provedor. Não vai faltar peixe no seu barco. Não vai. Mas não vai faltar nenhum tipo de bênção, não vai faltar a presença de Deus. O seu lugar no céu vai estar reservado. Se você vê o resultado que aconteceu na vida de Pedro e permitir que aconteça na sua, você reconhecendo o Senhor Jesus como seu Senhor. Pedro reconheceu Jesus como Senhor, mas não foi só isso. Senhor. Vou falar no nosso português. Fica longe de mim que eu sou pecador, eu vou contaminar os. Fica longe de mim, eu sou pecador. Segundo ponto, ele reconheceu que era pecador. O que a gente não gosta de reconhecer. Nós sempre achamos que quando não acontece a bênção que a gente quer no culto, a culpa é do pregador. Ai, Pai, tem misericórdia.